Eu gostaria de agradecer muito pelas presenças, realmente foi uma excelente sessão presencial aqui da nossa audiência pública, certamente recebemos aqui contribuições importantes, é para isso que serve a audiência pública, vamos internalizar toda essa questão, vamos analisar com profundidade, com carinho todas as contribuições, as reflexões que aqui foram feitas, e num futuro próximo, eu não sei precisar ainda a data, é uma deliberação que é da diretoria colegiada da ANEEL. Eu sou relator da matéria, naturalmente vou levar a minha melhor convicção para o colegiado, mas quem vai decidir é uma reunião pública da diretoria da ANEEL. Mas posso aqui fazer algumas considerações. Quer dizer, na verdade, primeiro, fico satisfeito em ouvir que as manifestações majoritárias, pelo menos, são no sentido de compreender que esse é um serviço que é de competência da Prefeitura, não é a ANEEL que decidiu isso, está decidido na Constituição. A forma de fazer, temos total sensibilidade, a prova disso é que tivemos uma primeira decisão lá em 2010, tivemos uma oportunidade de revisitar o tema, expandir esse prazo inicialmente estabelecido e, de novo, abrimos audiência, sensibilizados que fomos pelos prefeitos, pela sociedade de modo geral, que pleitearam isso. E nós não queremos e nem teríamos, não seria razoável fazer, impor uma situação. Nós queremos ser parte da solução, não queremos aqui criar nenhum problema para as prefeituras, para o consumidor, para o usuário do serviço público tão essencial como é a iluminação pública. Mas a ANEEL tem, evidentemente, como todos nós, limite na sua atuação. O que compete à ANEEL é regulamentar a matéria que está disciplinada na Constituição. Então, não é uma escolha, como eu ouvi alguém dizendo aqui, onde a ANEEL encontrou, inventou essa história. Não, isso é uma questão que está na Constituição, isso é uma questão que, sob o ponto de vista da ANEEL, pelo menos, está pacificado. A ANEEL não está discutindo o mérito da questão, é evidente que é legítimo, e alguns têm buscado o caminho da justiça. Nós vamos discutir o assunto também na esfera judicial. Nós, a ANEEL, temos muito já estudado o assunto, a nossa Procuradoria tem analisado, tem, desde o primeiro momento, não iríamos dar um passo desse sem ter a segurança, o suporte jurídico de quem dá o suporte jurídico para a ANEEL. Então, a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, fez a análise da matéria desde sempre. Essas ações têm decisões em primeira instância, em segunda instância, tudo a ANEEL está acompanhando, está entrando com recurso e vai, se a opção da Prefeitura for essa, não gostaríamos que fosse, gostaríamos de realmente resolver a questão na esfera administrativa, como temos tido boa vontade e feito um esforço nesse sentido. Mas se uma ou outra preferir ir pela esfera judicial, ok, vamos discutir também nessa esfera, estamos também preparados para essa discussão, não é a nossa preferência, evidentemente. Então, de novo, a ANEEL gostaria muito de ser parte da solução e, para isso, temos nos colocado à disposição e continuaremos. Estamos à disposição em Brasília, quando quiserem, nós estamos lá à disposição para receber quando quiserem, para tirar dúvida, para discutir sobre o assunto, para trocar ideias sobre o assunto, organizar eventos também aqui em Minas, podem organizar, que nós compareceremos para debater o assunto, para discutir o assunto. Nós queremos fazer a coisa bem feita, porque certamente é a intenção de todos nós, o usuário do serviço é o que é a razão de ser de tudo isso, é ele que importa. Nós precisamos trabalhar no sentido de propiciar melhores condições para que essa transferência seja feita de forma não prejudicar a continuidade, a qualidade desse serviço tão essencial que é a iluminação pública. Eu, particularmente, penso, como alguns aqui colocaram, que é uma oportunidade, sem dúvida, muito importante para a Prefeitura racionalizar, melhorar, experimentar outras alternativas, fazer, porque, conceitualmente, na minha maneira de ver, de fato, essa é uma competência da Prefeitura. Isso está na Constituição e, no meu modo de ver, corretamente. A concessionária, por acaso, aqui em Minas Gerais, a maioria absoluta, a parte maior do Estado, é atendida pela CEMIG, que é uma estatal estadual. Mas tem vários estados que têm várias concessionárias privadas, que não tem muito a ver com, não tem tanta sensibilidade como tem
uma prefeitura e uma concessionária estatal com essa questão do interesse público. E, de fato, não é competência da ANEEL e nem da concessionária legislar, disciplinar, fiscalizar serviço de iluminação pública. Isso está, de maneira, no meu modo de ver, incorreto dentro da competência da concessionária. Isso não é o papel da ANEEL, aí, de alguma maneira, respondendo já uma questão que foi formulada, é regulamentar, disciplinar a relação do prestador do serviço de energia elétrica, que fornece a energia elétrica, para a prefeitura prestar o outro serviço, que é de iluminação pública. Essa relação é competência da ANEEL disciplinar. Agora, no âmbito da prefeitura, a ANEEL não tem competência, evidentemente, para disciplinar, para fiscalizar, para regular esse segmento. É claro que estamos à disposição para contribuir, para trazer a nossa experiência, trazer a nossa impressão, mas, de fato, não dispomos de competência para adentrar nessa questão no âmbito municipal. Então, portanto, se o município entender por bem criar ou não uma agência municipal, bem, aí é uma questão do âmbito municipal, mas certamente é algo que tem que ser tratado no âmbito do município, da Câmara Municipal e da própria Prefeitura. Bem, algumas questões que foram colocadas, claro que aqui foi realmente, predominou o pleito, né, de estender o deslocamento do prazo de 31 de janeiro para 31 de dezembro para todas as prefeituras, né, para todos os municípios. Isso, certamente, temos sensibilidade, vamos analisar com carinho, sinalizo como uma possibilidade, sim, de fazermos isso, estamos aqui para isso. A audiência pública é para isso, a audiência pública é para ouvir, analisar, como eu disse, não somos intransigentes, sabemos que é um desafio muito grande. Então, vamos analisar com carinho essa questão. E se, eventualmente, essa extensão de prazo não for concedida, como eu disse, é uma deliberação que depende lá do colegiado, mas se, eventualmente, não for, também ninguém vai exigir o impossível. Então, se a empresa está no curso, está em andamento, está concluindo o processo, mas por acaso não conseguiu fazê-lo em 31 de janeiro, precisar de um prazo a mais, certamente a CEMIG, que é quem é afetada pelo regulamento da ANEEL, pode pleitear, sim, sem dúvida, uma tolerância, vamos dizer assim, naquele caso, para que seja concluído o processo, para que ela, CEMIG, não fique inadimplente junto à ANEEL. Quem tenha, como foi dito aqui, está correto, quem tem o alcance do regulamento e está sujeito à normativa da ANEEL é a CEMIG. Então, isso também temos abertura para isso. Isso aí não há dúvida de que havendo... Agora, eu gostaria aqui de reforçar uma questão que já comentei ao longo da audiência, que esse prazo é um prazo limite, é um prazo máximo. É claro que bem-vinda todas as iniciativas no sentido de se antecipar em relação a esse prazo limite. Então, mesmo que o prazo seja deslocado para 31 de dezembro, se quiserem fazer no curso do ano 2004, muito bem-vindo. Melhor que seja assim. O prazo de 31 de dezembro, de novo, é um prazo limite, e não gostaríamos que desmobilizasse um esforço que está sendo feito no sentido de fazer a transferência pelo fato de estar sendo discutido a extensão do prazo. Então, continue mobilizado, eu acho que devemos fazer. E se conseguirmos fazer antes do prazo limite, eu acho que muito, muito interessante. Bem, eu vejo aqui, deixa eu ver aqui, anotei algumas questões. Eu já comentei aqui que essa questão da transferência não é de fato uma escolha da ANEEL, não foi a ANEEL. A ANEEL apenas tem a responsabilidade, sob pena de ser responsabilizada por omissão, né, de disciplinar a questão e fazer cumprir o que dispõe a Constituição. Então, isso não é uma escolha da ANEEL. É evidente que, se em algum momento esse marco legal for alterado, a ANEEL vai refletir isso no seu regulamento. A ANEEL não tem vontade própria na matéria. Ela pode até ter a sua opinião, mas ela tem que, evidentemente, que regulamentar, disciplinar aquilo que a Constituição, a lei, dispõe sobre a matéria. Então, eu sei que tem iniciativa no sentido de alteração desse dispositivo constitucional. Se for alterado, evidentemente, a ANEEL vai refletir isso. Como foi mostrado pelo Bragato, a realidade do Brasil é uma realidade que a maioria absoluta dos municípios já tem essa responsabilidade transferida para os municípios. É uma situação
muito particular Minas Gerais, que a maioria absoluta dos municípios ainda estão com a concessionária. A maioria absoluta dos outros estados. Todo o estado já foi transferido, em outros estados uma parte importante dos municípios já tem a transferência. Poucos estados têm realmente ainda essa situação como tem Minas Gerais. Bem, a questão que também foi colocada, que escapa evidentemente a competência da ANEEL, não desconhecemos, não ignoramos, enfim, não nos falta sensibilidade para entender o tamanho do desafio que os municípios, as prefeituras têm, cada vez mais, de alguma maneira, assumindo responsabilidades, e nem sempre os recursos vêm na mesma proporção, no mesmo momento, na mesma direção. Mas isso, evidentemente, não é uma matéria que diz respeito à ANEEL, temos a sensibilidade, mas enfim, não nos compete disciplinar, tratar essa questão. De novo, essa questão da transferência dos ativos, aí nós estamos falando de ativos, é porque tem um conjunto de itens que compõem o ativo imobilizado da distribuidora e será transferido. É evidente que, brincadeiras à parte, é um ativo que é transferido com a responsabilidade inerente de prestar o serviço, de custear o serviço. Então, essa transferência, a gente não desconhece a dificuldade que os municípios, mais do que os outros, têm, e aí é que aqui foi dito pela própria CEMIG e por alguns prefeitos, de que a CEMIG tem feito um trabalho importante, é importante que ela faça. A CEMIG é um agente muito relevante no processo, que facilite, que ajude no processo, como tem feito, como a ANEEL também está se propondo, tem feito e está se propondo a fazer, mas cada um no seu papel. O papel da ANEEL é mesmo estabelecer a regra, o regulamento e discutir o processo, como nós estamos fazendo aqui. Bem, tem uma pergunta. Sim, o Bragato está me lembrando aqui que tem uma questão de quem vai fazer o controle social, realmente surgiu essa questão. Bem, evidentemente não é a ANEEL, né? Isso é um serviço do âmbito municipal, aí são as instituições de âmbito municipal, não é isso? Imagino que aí eu não saberia exatamente quem é, mas a sociedade de um modo geral, e eu de novo reforço a ideia de que realmente a iluminação pública é algo que eu não estou generalizando, não conheço a realidade de todos os municípios de Minas Gerais, mas em boa parte dos municípios eu acho que é uma oportunidade muito relevante para realmente melhorar o serviço de iluminação pública. Porque aí eu posso dizer, de novo não estou falando sobre Minas Gerais, mas Brasil afora, tem muito que a concessionária, ou melhor, a prefeitura, paga por um serviço que às vezes nem é prestado. Então, a prefeitura, às vezes, não faz uma gestão no nível que eu entendo que deveria fazer desse serviço. Quer dizer, paga por ponto, às vezes tem muitos pontos desligados, continua pagando, não tem uma gestão apropriada. Então, acaba sendo uma oportunidade para fazer uma reflexão sobre isso também e melhorar o serviço. Bem, então, como eu disse, nossa audiência pública ela se estende até o dia 8, portanto, além do dia de hoje, quem quiser contribuir, quem quiser complementar qualquer contribuição que tenha feito hoje aqui, ou que mesmo que não tenha feito hoje, quiser ainda aportar alguma contribuição, vai até o dia 8 de novembro, o período da audiência pública. Na sequência, vamos, de uma maneira estruturada, analisar todas as contribuições que recebemos no curso da audiência pública, e numa reunião pública, que eu não sei agora precisar, mas muito provavelmente será no curso do mês de novembro, vamos deliberar nessa reunião pública a versão final dessa revisão da resolução 414. Né? Se confirmamos o que está aí proposto, se ampliamos para 31 de dezembro, como é o pleito majoritário, volto a dizer, tenho sensibilidade para a questão, ou se fazemos alguma coisa, vamos dizer assim, intermediária. Mas, de novo, não é objeto da audiência pública, a ANEEL não está discutindo o mérito da questão. O mérito da questão, que é a necessidade da transferência, essa questão não está em discussão. Está em discussão, no nome dessa audiência, tão somente o prazo para sua implementação. Então, acho que era isso. Indago se o Bragato, o João Alfredo, quer fazer alguma observação adicional? Não? Bragato, não?
Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todos pela importante contribuição que recebemos aqui, desejar uma boa tarde a todos, um bom final de semana e, mais uma vez, também parabéns pelo Dia do Servidor que todos nós somos, né? Obrigado a todos.